Boa noite, alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos na penúltima noite da nossa semana de oração, concluímos no sábado pela manhã. Vocês que estão também nos acompanhando pela internet, seja bem-vindo para mais uma noite, que mais uma vez, de maneira clara e poderosa, Deus fale ao seu coração, atenda às suas necessidades. Eu estava hoje fazendo visita em algumas casas com o pastor e estava brincando com ele ali no caminho e dizendo: pastor, quando vai dando a quinta-feira, vai dando uma vontade de voltar para casa. Uma saudade, uma vontade de voltar. E você fica dividido entre a alegria de estar e o desejo de retornar. Mas tem sido uma semana abençoada para mim. Vocês que estão nos acompanhando pela internet e que são abençoados pelos cultos da Igreja Central de Curitiba, talvez não façam ideia do carinho, da recepção dessa igreja, de como tantas pessoas estão envolvidas para chegar até você, os sermões que têm alimentado a sua vida. Então deixa eu pedir um presente para você, para a Igreja Central de Curitiba. Ore por essa igreja, ore pelos pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja. Se de alguma maneira as mensagens que você tem recebido aqui têm abençoado a sua vida, porque tem muita gente aqui fazendo, correndo, organizando. Você não faz ideia de quantas pessoas estão aqui atrás, nas câmeras, no som, no louvor, na recepção. Então, ore por essa igreja para que Deus continue usando essa igreja para ser uma bênção para tantas pessoas. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Hoje vamos fazer uma reflexão. Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, então permaneça com a Bíblia aberta nesse capítulo. Vamos ler alguns versículos desse capítulo e vamos pedir que Deus, de maneira muito clara e poderosa, atenda às nossas necessidades. Daniel, capítulo 5, é um dos capítulos mais importantes do livro, porque é o capítulo que comprova que Daniel é um profeta verdadeiro. Um dos requisitos para que alguém seja um profeta verdadeiro é que tudo que ele profetiza deve acontecer. Se você lembra do começo do livro, Daniel havia profetizado uma coisa completamente improvável. Daniel havia dito assim: olha, Nabucodonosor, que era o governante da Babilônia, o seu reino vai passar. Isso está em Daniel capítulo 2. Mas quando Daniel falou a Nabucodonosor que a Babilônia iria acabar, aquilo era completamente improvável. Não havia nenhuma lógica naquela profecia. Babilônia era conhecida como o reino eterno. Babilônia foi construída, idealizada para ser um império mundial e eterno, o único poder soberano da terra. Então, quando Daniel olhou bem nos olhos de Nabucodonosor e disse: o teu reino vai passar, imagino que as pessoas disseram: olha, esse aí é um profeta falso. Não há condições de Babilônia passar, não há condições de Babilônia acabar. Daniel capítulo 5 aconteceu mais de 50 anos depois de Daniel capítulo 2. E Daniel capítulo 5 descreve a última noite do império da Babilônia. Aquilo que ele havia dito no capítulo 2 está se cumprindo aqui no capítulo 5. E a prova de que alguém é um profeta verdadeiro é o que ele profetiza precisa acontecer, e estava acontecendo. Babilônia estava sendo governada naquele momento por um rei chamado Belsazar, que ele estava liderando, enquanto seu pai, que se chamava Nabonido, está precisando de um nome para colocar no filho? Nabonido era o verdadeiro rei da Babilônia e estava naquele momento fora, numa guerra. E Belsazar estava cuidando do reino para o pai. E naquele momento, o exército de um império chamado Medo-Persa, que estava levantando-se com muita força, estava cercando os muros da cidade da Babilônia. E Belsazar estava dentro da cidade, dando uma festa de orgia, de promiscuidade, de bebida. Enquanto o exército estava do lado de fora, tentando invadir a cidade da Medopérsia, Belsazar estava dentro das paredes da Babilônia, dando uma festa.
Alguns historiadores dizem que os muros da Babilônia, eles eram tão altos, tão fortes, tão largos, que 2 carruagens poderiam passar juntas em cima dos muros. Então ele estava tranquilo, nada e ninguém, ele pensava, vai conseguir destruir a Babilônia. E essa festa que ele fez no capítulo 5, tem tudo a ver com essa convicção de que ninguém iria destruir a Babilônia. Vamos ler, capítulo 5, verso 1. Daniel capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo que estava em Jerusalém, para que nele bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Tem uma coisa aqui que você precisa entender sobre esse texto. Vejam, quando Belsazar mandou trazer os cálices sagrados que haviam sido roubados do templo de Deus em Jerusalém, não é porque ele olhou para um lado e para o outro da festa e disse assim: olha, acabou o copo, não tem mais copo, já está tarde, não tem onde comprar copo, não tem supermercado aberto, não tem copo descartável, então vamos buscar os copos lá que foram trazidos de Jerusalém. Essa não é a questão. A questão é a seguinte, entende bem, na época de Daniel, quando uma nação, até falamos sobre isso essa semana, quando uma nação derrotava outra nação, a guerra, na verdade, era entre deuses. Os exércitos lutavam, mas quem realmente ganhava as batalhas na mentalidade deles eram os deuses. Então, se a minha cidade derrotasse a sua cidade, é porque o meu Deus é mais forte do que o seu Deus. Assim eles pensavam. Então, quando eles entravam numa cidade, depois de dominar a cidade, a primeira coisa que eles faziam era ir no templo da cidade, pegar as imagens de esculturas daquele templo, amarrar no estaca e levar a estátua de escultura do Deus da cidade derrotada, escrava, amarrada numa estaca para a cidade vitoriosa. E colocava essa imagem do Deus da cidade derrotada no templo do Deus da cidade vitoriosa. Eu não sei se você lembra, mas no livro de 1 Samuel, diz que o povo de Deus perdeu a guerra para os filisteus, e os filisteus pegaram a arca sagrada, que era o símbolo do Deus de Israel, e levaram para o templo do Deus Dagom. Lembram dessa história? Por que eles fizeram isso? Porque na cabeça dos filisteus, o Deus Dagom venceu o Deus de Israel, por isso que a arca da aliança tinha que ir para o templo de Dagom, para dizer que Dagom era maior do que o Deus de Israel. E aí foi quando a imagem do Deus Dagom ficou caída por terra, depois os seus braços e cabeças foram cortados de maneira misteriosa, porque ninguém é maior do que o Deus de Israel. Então, quando Belsazar manda trazer os cálices sagrados, não é porque faltou copo, é porque ele estava dizendo, do jeito que os nossos deuses da Babilônia derrotaram o Deus de Jerusalém, os nossos deuses vão derrotar os deuses do exército medo-persa que está aí na porta. Então ele estava desafiando o Deus de Israel. Ele estava dizendo, o Deus da Babilônia continua sendo maior que o Deus de Israel. Ele é maior do que o Deus de Israel, ele é maior do que o Deus da Medo-Pérsia que está aí do lado de fora dos portões, por isso vamos zombar do Deus de Israel. Tragam os copos, vamos usar os copos sagrados de Jerusalém nessa festa de orgia para zombar do Deus de Israel e dizer que o nosso Deus continua sendo maior do que o Deus de Israel. E naquele momento de impiedade, naquele momento de orgia, naquele momento de desafio ao Deus de Israel, o Deus de Israel se manifestou. E sabe como ele se manifestou? Você lembra da história? Capítulo 5, verso 5. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreveram defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam no outro,
E o rei ordenou em alta voz que se introduzissem encantadores, caldeus, feiticeiros, e o rei falou aos sábios da Babilônia: qualquer um que ler o que está escrito e der a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. E aí a Bíblia diz que nenhum dos sábios conseguiu interpretar, ler e interpretar. Sabe o que é mais importante que eu queria que você gravasse bem na tua mente na mensagem dessa noite? Essas duas palavras. O rei mandou trazer os sábios para fazer duas coisas: ler o que estava escrito e interpretar o que estava escrito. Por que o rei mandou ler e interpretar? Aquelas palavras que foram escritas na parede, elas foram escritas numa língua chamada aramaico, que era a língua internacional da época, como o inglês hoje. Então qualquer pessoa naquela sala que soubesse ler aramaico, conseguiria ler o que estava escrito na parede. Quando o rei chama os sábios, encantadores e feiticeiros, ele disse assim: eu não quero só que vocês leiam, porque ler eu consigo. Eu quero que vocês interpretem, além de ler, eu quero que vocês interpretem o que está escrito, porque ler eu consigo. Eu só não consigo o quê? Eu não consigo interpretar. Por isso eu estou chamando vocês sábios, encantadores e feiticeiros. As palavras que estavam escritas na parede eram palavras simples em aramaico. Quando eles iam para a feira, eles usavam as palavras que estavam escritas na parede. Por exemplo, quando eles iam na feira e diziam assim: olha, corta isso aqui para mim, a palavra cortar estava escrita na parede. Quando eles diziam assim: olha, pesa isso aqui para mim, a palavra pesar estava escrita na parede. Então eram palavras comuns. Mas os sábios não conseguiram interpretar. Aí a rainha apareceu, a rainha mãe apareceu e disse assim: olha, há um homem no reino. Há um homem no reino que é capaz. O Espírito de Deus está nele. Nesse momento Daniel é trazido até o palácio. Verso 13, olha o que diz o verso 13. Daniel capítulo 5, verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham inteligência e excelente sabedoria. Eu acabei de trazer aqui à minha presença os sábios, encantadores, para lerem e também me darem o quê? O que diz a sua Bíblia? Eu não trouxe só para ler, eu trouxe para ler e também me dar a interpretação do que está escrito. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, Daniel, se você conseguir ler, mas além de ler, você conseguir interpretar, eu vou te dar 3 coisas. Primeiro, eu vou te dar vestido de púrpura, você vai ter cadeia de ouro ao pescoço, você será o terceiro no meu reino. Então Daniel respondeu ao rei e disse: os teus presentes fiquem contigo, e os seus prêmios pode dar a quem você quiser. Todavia, eu vou ler e vou interpretar o que está escrito na parede. Pastor, o que é que isso tudo tem a ver comigo? Deixa eu te dizer. Aquele era um momento profético muito importante. E era um momento profético em que Deus tinha um homem preparado para ler e interpretar o que as pessoas só conseguiam ler. E Deus precisava de um homem de Deus para que naquele momento pudesse não apenas ler o que estava acontecendo, mas interpretar o que estava acontecendo. Esse momento profético de Daniel, meus irmãos, meus amigos, se repetiu, está se repetindo agora. O mundo consegue ler que alguma coisa não está normal no nosso planeta. Qualquer pessoa em sã consciência nesse planeta, ela consegue ler: o mundo não está bem, o mundo está desgovernado, o mundo está fora de rumo. Gente, você não precisa mais que 15 minutos assistindo um jornal para perceber que o mundo está fora do trilho. E as pessoas percebem isso, mas sabe como as pessoas conseguem fazer? Elas só conseguem ler: o mundo não está bem, o mundo está fora de trilho. E elas estão lendo com desespero, o índice de suicídio está aumentando, as pessoas estão lendo com angústia. Aí entra os servos de Deus.
Deus tem em todo momento profético importante homens e mulheres que podem interpretar o que o mundo só consegue ler com desespero. A Bíblia diz que quando Beltsazar começou a ler as palavras, ele começou a tremer, os joelhos dele tremiam, porque ele só conseguia ler. Aí vem Daniel para interpretar o que o rei só conseguia ler. Sabe qual é o nosso chamado? Sabe qual é o seu chamado que está assistindo? O nosso chamado é para interpretar o que está acontecendo nesse mundo e dizer para as pessoas: olha, eu posso interpretar o que está acontecendo nesse mundo. Jesus está voltando. É isso que está acontecendo de verdade. Enquanto você só consegue ler com desespero, com angústia e com ânsia de morte, eu posso interpretar que o que está acontecendo vai nos trazer esperança, paz e vida eterna. O mundo, meus amigos, está precisando de homens e mulheres que se levantem para interpretar o que está acontecendo nesse planeta. Aquilo que é tão comum para você, breve Jesus voltará, vai fazer toda a diferença na vida de várias pessoas, e já falamos sobre isso essa semana. Mas sabe qual é a grande tragédia? A grande tragédia é que nós sabemos o que está acontecendo, nós conseguimos interpretar o que está acontecendo, mas nós não estamos nos levantando como Daniel para dizer: eu posso ajudar. E deixa eu te dizer mais. A Bíblia diz no capítulo 5 que Beltsazar conhecia toda a história de Daniel. Está aí no capítulo 5. Se você ler todo o capítulo, Daniel diz assim: você sabe de tudo, rei Beltsazar. Você sabe tudo o que aconteceu com Nabucodonosor, você sabe tudo sobre a minha história, você conhece tudo. Mas aquela era a primeira vez que Beltsazar tinha contato com Daniel. Nunca Beltsazar deu moral para Daniel, nunca. Mas a situação fez com que Beltsazar desse oportunidade para Daniel vir falar com ele. Sabe o que está acontecendo no planeta? O que está acontecendo no planeta está sendo usado por Deus para abrir corações de pessoas, para que nós possamos trazer esperança para pessoas que nunca quiseram ouvir. Não tem aquela pessoa lá da tua faculdade que zombava da tua fé? Deixa eu te dizer uma coisa: o que está acontecendo no mundo está abrindo o coração dessa pessoa que zombava a tua fé, para que ela pelo menos ouça que você pode interpretar o que está acontecendo. Não tem aquele teu vizinho que nunca quis saber de Bíblia? Pois é, o que está acontecendo no planeta está abrindo o coração desse teu vizinho, para que pelo menos ele ouça que você pode interpretar o que está acontecendo. Que esse mundo não vai acabar com a pandemia, que esse mundo não vai acabar com uma guerra, que esse mundo não vai acabar com explosão nuclear, que na verdade para os que creem em Jesus Cristo não vai acabar, vai começar a vida eterna. Há um tempo atrás eu trabalhei num lugar aqui no Brasil e ajudei a pastorear uma igreja que ficava num bairro muito nobre dessa cidade, um dos bairros mais nobres do Brasil. Vários desses artistas famosos e cantores têm casas em condomínios de luxo nesse bairro. E aquela igreja colocou na cabeça que não havia possibilidade de pregar o evangelho naquele bairro. As pessoas estão trancadas em condomínios, as pessoas não querem saber, as pessoas são muito ricas, as pessoas são muito prósperas, muito poderosas, elas não vão querer ouvir o que nós temos a falar. Então, a igreja se convenceu que só dava para pregar em outros bairros. Ia entregar livros missionários, vamos para outros bairros. Vai fazer feira de saúde, vamos para outro bairro, porque aqui não dá. E um dia alguém na igreja teve uma ideia. A ideia era a seguinte: vamos enviar uma carta, um e-mail para Novo Tempo, e vamos perguntar se por acaso não tem alguém aqui na vizinhança da igreja que está estudando a Bíblia com a Novo Tempo. Lembram que a Novo Tempo, todo tempo oferece estudo bíblico de graça? Então, vamos ligar para Novo Tempo e vamos perguntar se por acaso não tem alguém aqui nas ruas próximas à igreja que estão estudando a Bíblia com a Novo Tempo, para a gente ter algum contato com essas pessoas. E alguém disse: nada, essas pessoas aqui têm 500 canais de televisão, quem vai encontrar Novo Tempo? Mas vamos mandar um e-mail. Mandaram um e-mail para Novo Tempo. Imediatamente a Novo Tempo respondeu, dizendo que havia nas ruas próximas à igreja mais de 180 pessoas estudando a Bíblia, no primeiro, segundo e até terceiro estudo bíblico. Eles pegaram esses nomes, colocaram no telão da igreja, e uma senhora na frente, uma professora do doutorado da Universidade Federal dessa cidade, ela se emocionou e perguntaram: irmã, por que você está emocionada?
Ela disse: está vendo o terceiro nome da lista? É a minha vizinha de porta, somos vizinhas há mais de 10 anos, uma mulher muito rica, muito importante, e eu sempre pensei que ela não queria nada com Deus, mas aí está dizendo que ela já teve 3 estudos bíblicos, então não é ela que não quer nada, sou eu quem não quero nada, porque ela quer, ela está disponível, ela está aberta. Sabe, há uma tragédia no fato de que nós vamos para a universidade e olhamos para as pessoas na universidade apenas como pessoas que não querem nada com Deus. Se Daniel olhasse assim, ele não tinha nem pisado na festa de Belsazar, talvez. Mas Daniel disse: eu posso interpretar o que está acontecendo, e eu e você também podemos, através da palavra de Deus, interpretar para pessoas desesperadas o que está acontecendo. Você não pode ir para os lugares, no trabalho, sem dizer: Santo Deus, coloca nos meus olhos, no meu coração, o desejo de salvar. Eu quero olhar para todas as pessoas como pessoas que são passíveis de salvação, como pessoas que podem ser alcançadas pela verdade, podem ser alcançadas por teu amor. Santo Deus, me dá ousadia de olhar para as pessoas como pessoas que podem ser alcançadas pelo Evangelho. Oh, meus irmãos, enquanto a porta da graça não fechar, não há nenhum coração inalcançável. Enquanto a porta da graça não fechar, não há nenhum ateu inalcançável. Enquanto a porta da graça não fechar, não há nenhum incrédulo que não possa ser alcançado pela maravilha da cruz do Calvário. E o instrumento de Deus para alcançá-los somos nós. Nós somos os Daniéis de Deus, que temos que nos levantar todo dia e dizer: Santo Deus, usa-me com poder, para que eu possa interpretar para as pessoas que o Senhor vai colocar no meu caminho o que está acontecendo nesse planeta, porque elas estão desesperadas, elas estão aflitas, elas estão angustiadas. Toda semana eu estudo a Bíblia com algumas pessoas, toda semana. Isso é um hábito que eu tenho trazido ao longo do tempo. Eu não fico contando quantas pessoas já foram ao batismo, sabe por quê? Porque mesmo que a pessoa não decida pelo batismo, eu sei o bem que faz para mim compartilhar a palavra. Eu não sei quantos estudos eu já dei sobre a oração, mas todas as vezes que eu dou estudo bíblico sobre a oração, eu me emociono. Porque eu começo a falar para aquela pessoa do fundo do meu coração o que significa a oração para mim. E cada vez que eu falo para as pessoas o que significa a oração para mim, orar se fortalece mais na minha vida. E talvez a tua vida espiritual esteja capengando, porque você tem verdades grandiosas que estão apenas guardadas para você. Outro dia eu recebi uma ligação de um grande amigo, muito, muito querido. Ele disse: pastor, não estou bem espiritualmente. E por favor, pastor, por favor, não vem com essa ideia de que está me faltando orar e ler a Bíblia. Pastor, eu estou orando e estou lendo a Bíblia. Então não vem me dizer que é orar e ler a Bíblia, porque eu estou fazendo isso, mas minha vida está vazia. Eu disse: então faz o seguinte, você está orando e lendo a Bíblia? Estou orando e lendo a Bíblia. Então faz o seguinte, próximo sábado você toca violão muito bem, você vai na casa de uma pessoa da igreja que não está podendo ir para a igreja porque está doente, porque é idoso, e você vai fazer o culto com ela, na casa dela. Você vai tocar violão com ela, você vai sorrir com ela, você vai estudar a lição da escola sabatina com ela, você vai pregar para ela, e depois você me liga. Eu tive a alegria de algumas semanas depois receber a ligação desse amigo que dizia: minha vida espiritual foi reavivada, pastor. Sabe o que faltava? Se levantar para interpretar o que o mundo só está conseguindo ler. Então, primeira lição dessa noite: Deus está precisando de mais homens e mulheres como Daniel, que se levantem nos lugares mais ímpios, os lugares mais improváveis, e digam: Jesus Cristo está voltando. Isso está enchendo o meu coração de alegria e esperança. Eu estou preparando minha família. Eu vim convidar você a se preparar também. E Deus vai usar você de maneiras incríveis. Repetindo o que nós falamos essa semana, sabe como você faz? Você usa o método de Cristo. Eu morava numa cidade aí, uma das que eu morei, e tinha uma vizinha que eu passava por ela e ela não falava. E o que é que você sente quando você passa por alguém e esse alguém não fala? Você fica feliz? E eu também não fiquei. Então,
de tanto eu tentar falar com a vizinha e ela não responder, eu comecei a me afastar dela, comecei a isolar essa vizinha. Então, quando eu estava saindo de casa, que eu via que ela estava saindo também, eu voltava para beber água, mesmo sem sede, só para dar tempo ela sair e eu não ter que falar com ela. Quando eu estava indo na rua, entrando de carro na rua, que eu via que ela estava por ali, eu ia mais devagar, só para dar tempo ela entrar em casa, para eu não ter que falar com ela. Eu falo com ela, ela não fala comigo, eu não tenho por que falar com ela. Até que Deus me disse assim: isso é muito lógico no amor humano, mas eu não queria te encher do amor humano, eu queria te encher do amor divino. Então procura a tua vizinha. Chamei minha esposa, conversei com ela, fomos numa sexta-feira lá na casa dela com um pão integral. Batemos a porta: vizinha, nós estamos aqui do seu lado e nós viemos trazer esse pão integral para você. Segunda sexta-feira, levamos um outro pão integral. Vizinha, está aqui um pão integral, viemos trazer para você. Terceira sexta-feira, acabou o pão. Nós dissemos assim: vizinha, nós estamos orando por você há 2 semanas só para te fazer esse convite. Toda sexta-noite acontece na minha casa um grupo de estudos, de oração. Era um pequeno grupo, mas ela não sabia o que era pequeno grupo. Eu queria lhe convidar. Eu estou há 2 semanas orando para você aceitar esse convite. Vem hoje à noite, vem participar com a gente. E, gente, tem que ser muito nó cego para depois de 2 pães e 2 semanas de oração não aceitar um convite. E ela aceitou. E eu comecei a conhecer a história dela. E eu comecei a perceber que ela tinha uma dor tão grande no coração que ela não falava. Não é porque ela era antipática, era uma pessoa incrível, mas ela carregava tanta dor que às vezes ela nem enxergava as pessoas, de tanta dor e tanta angústia. E nós começamos a cuidar um do outro. E quando eu saí daquela cidade, foi difícil me despedir de muita gente, mas ninguém foi tão difícil como se despedir daquela vizinha. E ela começou a trazer pessoas, ela era conhecida ali no bairro, e começou a trazer pessoas. E naquele ano nós batizamos pessoas que ela trouxe e começamos a estudar a Bíblia. Só porque Deus me disse assim: para de olhar para as pessoas como alguém que não dá para alcançar. Para de olhar para as pessoas como alguém que está tão distante que não dá para alcançar. Todas as pessoas podem ser alcançadas pelo poder do Evangelho. E nós somos os Daniéis de Deus que temos que nos levantar. Essa é a primeira lição. Mas há uma outra lição para mim grandiosa nessa história. Eu não sei se você percebeu, mas o rei disse assim: Daniel, se você ler e interpretar, eu vou te dar 3 presentes. Primeiro eu vou te dar uma roupa de nobre da Babilônia. Onde você andar com essa roupa, as pessoas vão te respeitar. Uma roupa de púrpura que só usavam as pessoas nobres da Babilônia. Segundo, eu vou te dar ouro, vou te dar riqueza material. Terceiro, eu vou te dar a 3ª posição no reino. Primeiro é do meu pai, Nabonido. Segundo é a minha, Belsazar. E você vai ser o 3º no reino. E Daniel olha bem no olho do rei Belsazar. Como eu sou pernambucano, em Pernambuco nós diríamos assim: Daniel foi muito mal criado. Porque Daniel olhou bem no olho do rei e disse assim: rei, deixa eu te dizer uma coisa, eu nem quero, e você pode dar para quem você quiser os teus presentes. Gente, qual é o problema de receber o que o rei ofereceu para Daniel? Nenhum problema. Em outros momentos do reino, Daniel teve posição no reino. Em outros momentos do reino, Daniel teve nobreza no reino. Porque naquele momento Daniel disse para o rei: eu nem quero, e você pode dar para quem você quiser. Entende bem, guarda bem no teu coração isso aqui. Quando Daniel leu o que estava escrito na parede, ele entendeu tão bem o momento profético que ele estava vivendo, que ele pensou: o reino da Babilônia vai acabar hoje. De que me adianta ter riqueza, posição e nobreza de um reino que está acabando? Eu não quero mais nada desse reino, porque o próximo reino está chegando, e vai chegar hoje. Sabe o que Daniel estava dizendo? O que eu e você precisamos dizer todos os dias. Meus irmãos, minhas irmãs, o reino dessa terra está acabando. E às vezes nós estamos tão apegados às coisas desse reino, que estamos querendo mais esse reino do que o próximo reino. Para Daniel, o próximo reino era a Medopérsia. Mas para mim e para você, o próximo reino é a vinda de Cristo. E sabe onde eu mais tremo quando eu penso nisso? Eu mais tremo sobre a nossa posição como pais e mães. Às vezes nós estamos dando tantas coisas para os nossos filhos,
que há filhos que infelizmente querem mais ir para a Disney do que para o céu. Nós estamos cercando os nossos filhos de tanta coisa dessa terra. Nós estamos isolando tanto os nossos filhos do trabalho com a causa de Deus, de se dedicar à causa de Deus, que eles estão com mais desejo de coisas dessa terra do que coisas do próximo reino. E deixa eu te dizer uma coisa, o reino dessa terra está acabando. Eu não sei se você consegue perceber isso. Eu não sei se você consegue notar que está chegando o fim. E talvez você esteja muito apegado a coisas desse reino, quando Deus está preparando você, a tua casa e a tua família para o próximo reino que está chegando. Então, os valores que você tem que ter não são mais desse reino. Esse reino está acabando. Você tem que ter a mesma percepção profética do momento que está vivendo que Daniel teve. Daniel disse: olha, eu não quero mais nada desse reino. Esse reino está chegando ao fim. O próximo reino está chegando. Quando alguém acorda pela manhã e reúne os filhos para fazer um culto familiar antes de sair, sabe o que ele está dizendo? De verdade, eu tenho que trabalhar ainda, eu tenho que ganhar a vida, vocês têm que estudar, mas ninguém pode sair dessa casa sem se preparar para o próximo reino, porque ele está chegando. Quando uma pessoa decide cuidar do seu corpo de maneira que honre a Deus, sabe o que ele está dizendo? De verdade, ele está dizendo: eu quero preparar o meu corpo, a minha mente, para o próximo reino e não para as coisas desse reino. Quando alguém decide ser fiel a Deus na guarda do sábado, mesmo que tenha que perder alguma coisa, que enfrentar algum desafio, sabe o que ele está dizendo? De verdade, os meus valores não são dessa terra, porque essa terra está passando. Os meus valores são do próximo reino que está chegando. Quando alguém decide ser fiel nos dízimos e ofertas, ele está dizendo a mesma coisa. Eu não quero me apegar aos valores dessa terra ao ponto de esquecer, o próximo reino está chegando, e o próximo reino está chegando. Para Daniel, chegou naquela mesma noite. Para mim e para você, nós não sabemos quando, mas está chegando. O próximo reino está chegando. E sabe quando uma pessoa se torna infiel? Uma pessoa se torna infiel quando ela perde a noção da volta de Cristo, da brevidade da volta de Cristo. Quando uma pessoa perde a noção da brevidade da volta de Cristo, ele se torna infiel. Jesus contou uma parábola sobre isso. Um bom servo e um mau servo. Qual é a diferença entre o bom servo e o mau servo na parábola de Cristo? É porque um começou a dizer no seu coração: meu Senhor tarda em vir. Meu Senhor tarda em vir. Você sabe por que um homem acessa o que não deve na internet meia-noite? Porque ele perde a noção de que Jesus pode voltar 1h. Se você tivesse segurança de que Jesus vai voltar 1h, o que você acessaria meia-noite na internet? Você sabe por que uma pessoa é infiel nos dízimos e ofertas? Porque ela perde a noção da brevidade da volta de Cristo. Se você tivesse segurança que Jesus vai voltar o próximo mês, eu tenho certeza que você faria de tudo para honrar a Deus com seus recursos esse mês. Como você comeria meio-dia? O que você colocaria no prato? O que você beberia? Como você iria se alimentar meio-dia? Se você tivesse certeza que Jesus vai voltar 20h? A grande questão é que Ele pode voltar para mim 20h. Vocês souberam que, vindo para cá, minha mala extraviou. Até agora ainda não acharam minha mala. Foi só a mala que se perdeu, mas poderia ter sido eu. O pastor André poderia chegar aqui e dizer: irmãos, infelizmente, vamos cancelar a semana de oração. O pastor Josana vinha, mas morreu pelo caminho. É claro. Então eu tenho que acordar todo dia dizendo: Senhor, eu quero estar preparado para a tua vinda. Não me deixa me apegar às coisas desse reino, porque eu estou esperando o próximo reino. Deixa eu terminar com a última história. Há vários anos eu visitei uma cidade no interior de Pernambuco, aquela cidade que faz um teatro, o maior teatro ao ar livre do mundo, Nova Jerusalém. É uma cidade pequena que gira em torno desse teatro, e tem algumas ruas lá que tem casas milionárias, casas belíssimas. E eu fui lá visitar a cidade e comecei a andar com minha esposa por aquelas ruas.
vendo as casas bonitas. E eu passei em frente a uma casa, uma das mais bonitas da cidade, e eu vi um senhor limpando um jardim que estava impecável. Era aberto o jardim, e eu me aproximei dele, e eu vi a grama verdinha, estava seco a região, mas a grama estava verdinha, a árvore na frente estava verdinha, as flores estavam lindas. Eu perguntei: olha, de quem é essa casa? E ele falou o nome do empresário. Eu até conhecia, não ele pessoalmente, mas sabia quem era o empresário. E eu perguntei assim: ele vem sempre aqui? E ele disse: não, faz 1 ano e meio que ele não vem aqui. E eu fiquei assustado. 1 ano e meio ele não vem aqui. Mas a casa está perfeita, não tem uma folha na grama. E ele disse: claro, eu não posso deixar nenhuma folha na grama, porque eu não sei quando ele vem. Por isso a casa está sempre pronta para quando ele vier. Naquele momento é como se Deus tivesse dito: não deixa lixo no teu coração, não deixa folha na grama do teu coração, limpa direitinho todo dia, vai à minha presença todo dia, permita que eu purifique o teu coração todo dia, peça a Deus capacidade de ser fiel todo dia, honre ao Senhor todo dia, porque você não sabe quando o próximo reino vai chegar, mas ele vai chegar. E enquanto ele não chega, eu quero honrar a Deus, eu quero preparar minha família, porque o maior sonho da minha vida, é entrar na porta do céu, segurando a mão de Gleice, minha esposa, e de Samuel e Glenda, os meus filhos. E eu sonho ficar em frente a Jesus e dizer assim: Jesus, está aqui minha esposa e os meus filhos. E eu espero que Jesus diga algo mais ou menos assim: Josanã, eu já conhecia a sua família, porque todo dia você me apresentava a eles. Só faltava conhecer pessoalmente. Sejam bem-vindos. O maior sonho da minha vida. Mas isso vai ser apenas um sonho, se eu não começar a viver de maneira a dizer: Santo Deus, não me deixa ficar tão apegado às coisas dessa terra. Por favor, arranca o mundo do meu coração. Me ajuda a ser fiel e te honrar. Porque quando o Senhor retornar a essa terra, eu quero dizer como Daniel: nada desse reino mais me agrada, porque eu estou me preparando para o próximo reino. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo essa música, converse com Deus, e ao final eu quero fazer um convite para você e para você que está nos acompanhando. Ouça com atenção a letra da música e ao final eu quero fazer um convite a você. Tudo que eu criei foi pra você. O vento que eu soprei fez você viver. E um dia, contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu. Agora então lhe vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor.
porque eu não mudei. Toda vez que eu olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei e vejo cada traço que um dia desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Eu quero ver você viver feliz. Amém. Deus seja louvado, muito obrigado. O meu convite hoje é para que você diga: Santo Deus, reacende no meu coração o desejo diário de te encontrar e de ver o teu breve retorno. Primeira vez que eu tenho noção de ouvir uma pregação sobre a volta de Jesus, eu lembro como hoje, era pequeno, uma criança, e o pregador disse assim: Jesus vai voltar e ele vai vir numa nuvem que inicialmente vai ser do tamanho da mão de um homem. E eu lembro que eu saí da igreja com a minha mãozinha de criança, botando a mão assim para cima, procurando uma nuvem que fosse do tamanho da mão de um menino, para ver se não era a nuvem que Jesus estava vindo. Quando foi que eu cresci, estudei teologia, conheci de Bíblia e parei de olhar para o céu e esperar a nuvem que vai trazer Jesus? Quando foi que você cresceu, assumiu cargos na igreja, passou anos e anos na igreja e parou de vibrar com a expectativa de que o nosso Senhor está voltando? E sabe como é que nós perdemos a expectativa? Pela maneira que nós vivemos. Quando eu quero ir para o céu, mas mesmo assim não busco a Deus, quando eu quero estar na casa de Deus, mas começam a me apegar muitas coisas dessa terra, o que eu estou dizendo de verdade, eu sei que Ele vai voltar, mas meu Senhor tarda em vir. Eu quero convidá-lo hoje a dizer: Santo Deus, reacende no meu coração a alegria, a chama que talvez eu já tive, da expectativa e do desejo breve Jesus voltar. Porque se todo dia eu acordar com essa expectativa e esse desejo, eu vou olhar para todas as pessoas como alguém que precisa conhecer essa verdade. E eu não vou me apegar às coisas desse reino, porque eu vou estar todo dia esperando o próximo reino. Então a solução é todo dia acordar e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.
Quantos querem pedir a Deus essa noite? Se esse é o seu desejo, coloque-se em pé. Eu quero orar com você. Onde você estiver nos assistindo nesse momento, eu quero convidá-lo também a pedir a Deus esse desejo, acordar todo dia com Ele. Todo dia, todo dia, todo dia. Feche seus olhos. Querido Pai, muito obrigado por esse capítulo tão lindo do livro de Daniel. Nos ajuda a viver como Daniel viveu naquele momento, sempre pronto a dizer: eu posso interpretar o que está acontecendo. Vocês estão lendo com desespero, com medo, com angústia, mas eu posso interpretar o que está acontecendo. Estamos no momento de dizer para o mundo: o que está acontecendo é que o nosso Salvador está voltando. O inimigo está desesperado, tentando destruir, tentando acabar com tudo. A natureza está sofrendo, o mundo está sofrendo. Tudo o que Jesus falou está acontecendo exatamente como Ele disse. O mundo está se tornando pior. Por isso eu preciso buscar mais a Deus para me tornar melhor a cada dia na presença dEle. Ajuda-nos também, Santo Deus, a olhar bem para a nossa vida, para os valores que abraçamos como família e dizer todo dia: vamos ser fiéis, entregar tudo o que temos e somos na mão do Senhor, porque quanto mais nos desapegarmos desse reino, mais vamos desejar o próximo reino. Que possamos dizer: o inimigo não tem mais nada. O inimigo não tem mais nada do meu coração, da minha família, porque tudo o que temos e somos está no próximo reino. Abençoa e abraça cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, as pessoas que estão aqui, e que possamos voltar para casa com esse desejo no nosso coração. Ora vem, Senhor Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus te abençoe.